Sejam bem-vindas ao Discipulado Mulheres Profundas e nessa aula nós vamos continuar falando sobre a criação. Então, você provavelmente, por favor, já assistiu a aula anterior e a gente vai continuar falando sobre a criação. E você já estudou, Porque você é uma mulher profunda, então tu não quer ficar no raso. Então a gente vai continuar falando aqui. E eu tô muito ansiosa porque eu tô aprendendo tanto com vocês aqui sobre um assunto que a gente já ouve falar sempre, mas Deus sempre tem algo novo para liberar sobre nós. E é um prazer poder compartilhar isso aqui com vocês. Agora a gente vai perceber no versículo 11 que Deus vai liberar uma palavra para que a terra produza. E aí eu quero que você fique comigo e anote esses detalhes, porque tem muita coisa interessante para a gente trabalhar aqui nesse sentido. Não tem como a gente gerar nada se a gente não tiver uma estrutura que comporte aquilo. Quando eu falo que Deus, ele é muito específico, direto, objetivo naquilo que ele quer fazer, ele é extremamente intencional, ele é um Deus organizado, porque ele sabe o início, meio e fim, não tem como produzir nada se eu não ter uma estrutura para isso. Então Deus, ele cria o dia e a noite, ele cria o mar, ele cria a terra, ele traz a luz, porque ele entende que ele precisa criar um ambiente favorável, ele precisa criar uma estrutura que sustentasse aquilo que ele queria produzir. Você que quer gerar, que você quer ter um filho, você precisa aguardar para que o seu corpo tenha uma estrutura para conseguir produzir vida. Uma criança de 10 anos, 11, 12, 13, até hoje faz, mas a grande verdade é que ela não tem estrutura, nem física, nem psicológica, nem emocional, para poder sustentar aquilo que ela está gerando. Existe um tempo, existe uma estrutura que precisa ser estabelecida, tanto física, quanto mental, emocional, quanto financeira, como familiar, para que aquilo que seja produzido de uma forma saudável e sustentável. Eu aprendo com Deus que se eu pulo etapa, eu atrapalho o processo daquilo que vai ser gerado na minha vida. E às vezes a gente está muito preocupado em produzir, em fazer, mas a gente não está preocupado em permitir que a gente tenha estrutura para conseguir não somente produzir uma vez, mas para que a gente sustente aquilo que vai continuar sendo produzido na nossa vida. Então, a gente precisa deixar Deus trabalhar nas nossas estruturas. Por isso que esse discipulado, Deus está trabalhando nas nossas estruturas. Deus está nos fundamentando, Deus está nos enraizando, Deus está nos dando bases fortes para que a gente consiga produzir e manter essa produção. Entende? Então, assim, a gente já vai observar que antes que Deus libere para que a terra produza, primeiro Deus arruma a casa. Então ele vai dizer, produza erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Primeiro ele vai dizer assim, produza a terra erva verde. O que ele está dizendo? Brota, terra, vamos germinar. E essa árvore que brotou, ela vai ser frutífera, e vai produzir frutos segundo a sua espécie. E aí ele vai dizer sobre a semente. Deus quer garantir que aquilo que vai ser produzido, além de dar fruto, além de ser frutífero, carregue uma semente. Por que Deus está tão preocupado com a semente? Porque a semente, ela garante uma continuidade. Uma mangueira. Eu planto uma mangueira, ela vai crescer e ela vai produzir outros frutos. Mas a mangueira tem uma vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então vai chegar um tempo que a mangueira vai morrer. Mas o que vai garantir que na terra continue produzindo manga? É porque a semente de uma árvore, eu vou usar ela, eu vou plantar. Vai nascer outra árvore, vai produzir outro fruto. Esse outro fruto eu planto novamente. E aí ela cresce, produz outro fruto. Entende que a importância da semente é a continuidade de uma espécie. E a semente também garante, como eu falei para vocês, que todas as informações necessárias estejam nela. Porque o que faz uma planta produzir um fruto específico? É porque as informações do que ela deve produzir está na semente. Deus não está somente preocupado em produzir para aquele momento, mas Deus está preocupado
na garantia que não vai haver falta para outras gerações. Que o que diferencia uma árvore da outra é o fruto. Muitas árvores são parecidas, ainda mais pra gente que é leigo, né, que a gente não entende. A gente vai olhar e vai, tudo igual. Mas essa árvore é de quê? Enquanto você não vê o fruto, dificilmente você identifica que árvore é aquela. Aquilo que eu gero revela quem eu sou. Então, trazendo para as nossas vidas, pegando esse gancho aqui, né, a gente vai entender a importância de eu carregar a minha identidade. Eu preciso saber de onde eu vim. Eu preciso resgatar, né? Não aceitar mais que a minha identidade seja adulterada, porque se a minha semente é adulterada, aquilo que eu gero também vai ser deformado. Não vai revelar de forma original aquilo que eu deveria ser. Entende? Então, nós vamos ser conhecidos, a nossa identidade, ela é revelada através dos frutos que eu gero. Dizer que eu sou é muito fácil, mas são os meus frutos que vão revelar quem eu sou. Não é sobre eu dizer eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma, sabe? Então, aquele discurso onde a gente diz que a gente é. Então, não é sobre isso. A grande verdade é que quem eu sou é revelado através dos meus frutos. E os meus frutos revelam a minha identidade. Frutos fala de caráter, fala de atitudes e de posicionamento, falando para mim e para você. O meu caráter revela a minha identidade. Se a minha identidade está buscando a originalidade do meu Criador, o meu DNA de Cristo na minha vida, ou se o pecado deformou e o meu fruto está vindo deformado, o meu caráter está vindo deformado, a minha identidade está sendo deformada. O lindo desse texto é que Deus é um Deus eterno. Então ele ama a eternidade. Quando ele fala sobre semente, ele está falando sobre continuidade de geração em geração. A gente consegue ver um vislumbre daquilo que é eterno. E a gente consegue ver na criação sinais de eternidade. Entende que quando Deus cria algo, ele imprime a sua identidade naquilo. Lendo esse texto, eu fiquei pensando, uau, eu vejo a eternidade aqui quando ele fala sobre produzir. Para que haja semente, para que não haja falta, para que mesmo que eu morra, aquilo vai continuar na vida de alguém. E isso é um sinal, é um vislumbre da eternidade. Então você precisa entender que se você tem dificuldade de dar continuidade em algo, isso também é uma característica da nossa identidade deformada. A gente começa coisas e não consegue terminar. Deus é um Deus de continuidade. Deus nunca larga nada pela metade. Deus não começa e desiste. Deus é um Deus que mantém, é um Deus que ama o que é geracional. Deus ama aquilo que continua. Então já estou te dando outra característica sobre quem somos em Deus. Precisamos ser pessoas que permanecem, pessoas que continuam, pessoas que começam e vão até o fim. Pessoas que geram outros que vão dar continuidade. A gente é pobre, né? Então, herança é algo difícil pra gente. A gente não consegue deixar coisas para as pessoas. Mas Deus nos libera o poder do legado, aonde a gente pode deixar em pessoas algo. Então, por mais que você não consiga deixar algo para alguém, mas você pode deixar em alguém. Então, a continuidade de quem você é precisa estar nos seus filhos, os valores. E nós vemos hoje os valores sendo deturpados. Aquilo que a gente aprendeu não presta. A gente não está dando continuidade a valores que nos tornaram homens e mulheres de caráter. A gente está abortando essa semente, a gente está gerando extinção. Eu não vejo mais jovens que respeitam os mais velhos. Pessoas insensíveis ao sofrimento alheio, que não respeitam mais os pais. Mas o que é isso? A gente está destruindo a semente que foi plantada em nós. E a gente não está conseguindo transferir para a próxima geração. Essa semente aí está morrendo. Então a gente está trazendo uma extinção na nossa sociedade que é preocupante, mas Deus é um Deus de continuidade. Os valores, a moral, a educação que recebemos pode ter sido extrema, mas não foi de todo ruim, porque você é quem você é por aquilo que você aprendeu. E a gente está pegando a semente que foi plantada em nós e a gente está destruindo. Então, o que vai acontecer na próxima geração é apavorante.
Deus é um Deus de continuidade. Você precisa dar continuidade para que não haja falta, para que não haja escassez, para que não haja fome nessa terra. A gente precisa colocar essa semente no coração dessa geração, entende? A gente não pode estar preocupado só com o que a gente está vivendo hoje. Deus mostra isso. Eu não estou preocupado só que produza para Adão e Eva que eu vou construir daqui a pouco. Eu estou preocupado que com aquilo que eu vou gerar agora precisa sustentar toda a humanidade por todo o tempo que essa terra estiver estabelecida. E você, quando criar os seus filhos, estabelecer sua casa, quando você estabelecer o seu ministério, você não pode estar preocupado somente em estabelecer algo enquanto você está vivo e depois que cada um... Não, você precisa pensar em construir algo que mesmo que você não esteja aqui, aquilo vai continuar tocando outras gerações. Esse é o meu Deus. E é essa identidade que ele colocou dentro de mim e que eu preciso reproduzir. E aí a gente vai ver agora Deus criando o sol, a lua e as estrelas. Parece até as crianças falando, né? Só que a gente vai perceber no versículo 14, eu vou até ler, porque esse texto é muito interessante. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Só que nesse texto a gente vai perceber que Deus, ele estabelece um governo sobre a terra. Eu fui pesquisar e disse que se não houvesse o sol, se não houvesse a lua, não haveria vida na terra. Então, Deus, ele cria tudo, mas para que haja vida, para que tudo aquilo que a gente cria, tem que ter governo. Vou te dar um exemplo. Você cria sua casa, você faz toda a obra, mas se você precisa administrar a sua casa, senão a parede que tu pintou fica suja, senão a lâmpada tem que ser trocada, vamos lá, não sei, mas o quê? Mas o que, gente? A manutenção da casa, você precisa fazer a manutenção. Se você construir algo que, por mais lindo que seja, e abandonar, não tiver ninguém que governe aquilo que você criou, não vai se sustentar. Foi isso que Deus fez. Eu criei a terra e eu vou criar 2 governadores para que eles possam governar a terra, para que a terra se sustente com vida. Eu pesquisei o que o Sol e a Lua faz. Determina a duração dos dias, as estações do ano, governa os mares, as marés e tudo mais. É uma fonte de energia, responsável pela manutenção da vida no planeta, governa os ventos, temperatura, clima. O governo do céu determina e influencia na Terra. Mas o que eu quero dizer? Que se a gente não governar, aquilo que a gente constrói não se sustenta. O governo não vem daquilo que eu construo, o governo ele vem do céu. Então, para eu governar a minha casa, precisa ser diante daquilo que o céu determina, porque é o céu que influencia a terra. As marés são influenciadas pelas fases da lua. É o céu, o governo do céu, estabelecendo e influenciando a terra. O nosso problema que nós queremos governar. Então, Deus é um Deus perfeito, irmãos. E eu aprendo aqui que o governo, para que tudo esteja em ordem, perfeita ordem, o céu precisa governar. Então, se você está querendo governar sozinho, sem a ajuda dos céus, vai dar muito ruim. Vai dar. Vai por mim. E aí, depois de tudo isso, Deus vai criar os animais. Deus vai criar uma diversidade de animais necessárias, não somente para que o ecossistema funcione muito bem, mas para que haja sustento. É a cadeia alimentar, para que haja sustento para todos. Então eu vejo um pai muito detalhista e cuidadoso, um Deus que pensa em todas as coisas, um Deus que prepara ambientes, um Deus que faz aquilo que a gente não consegue fazer, cria o que não existe, um Deus que estabelece. Até esse momento aqui, o homem não tinha sido criado, mas Deus criou tudo o que era necessário para que o homem pudesse
ser estabelecido sobre a terra. Então Deus cria um ambiente perfeito e favorável para que o homem possa ser estabelecido. Um pai muito cuidadoso, gente, um pai muito detalhista, um pai que faz aquilo que a gente não consegue fazer, né? Eu vou falar na próxima aula sobre que as tarefas do homem, aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer pela gente, mas aquilo que a gente não pode fazer, toda essa criação é uma obra que a gente não tem capacidade, Deus faz. Então a gente precisa ver que Deus é um Deus detalhista, um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. E a gente precisa perceber algo, que eu quero fechar a aula com isso. O homem, ele vai chegar daqui a pouquinho na história, mas o homem chega e tudo isso que eu falei já tinha sido estabelecido. A gente não pode a gente está com uma dificuldade nesse tempo, e os nossos olhos estão muito voltados para o futuro. Isso não é ruim. Mas quando eu só fico com os meus olhos no futuro e eu não olho o passado, eu não percebo aquilo que Deus já fez por mim. Eu quero que você olhe para o futuro, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Ele está fazendo, mas nesse momento também volte o seu olhar para o passado. Porque às vezes o teu passado realmente foi uma plataforma de impulso para que você estivesse vivendo hoje. Então não descarte a tua história. Não descarte o que Deus já fez na vida dos seus pais, dos seus avós. Aquilo que Deus já fez na tua infância. Por mais que às vezes possa ter sido doloroso e indesejado. Um versículo que eu amo é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As boas e as ruins. Então, olhe para o passado e veja tudo que Deus criou para nós. Tudo aquilo que Ele fez por amor a nós. Tudo aquilo com cuidado e zelo Deus preparou por amor a mim e por amor a você. Que você volte os seus olhos não para o seu passado, mas que você volte os seus olhos para aquilo que Deus já fez, que garante que você viva o que você está vivendo hoje. Fiquem na paz, meus amores. Eu amei essa aula. Amo vocês. Fiquem com Deus.